E agora? Agora se ouve bem? Tá alto demais? Agora tá perfeito. Agora tá perfeito? Anata wa nihongo ga wakarimasu ka? Hai, watashi wa nihongo ga wakarimasu. Skoshi ne. Nihongo wa muzukashii desu ne. Takusan desu ne. Caralho, do nada. Fala pra eles o que eu falei. Eu perguntei se ela fala japonês, eu digo que eu falo um pouquinho, mas é muito difícil falar japonês, muito difícil. Caralho, essa eu não estava esperando. Olha só, eu aqui acabei de invadir o seu podcast, mas passando para avisar aqui para você que está nos ouvindo ou o pessoal que está nos vendo aqui no YouTube. Então, a partir desse ano, o Growth Conference vai ser realizado pela V4 e para você, ouvinte do Roy Hunters, a gente tem uma belíssima oportunidade para você. Você pode garantir o seu ingresso para o Growth Conference com 10% de desconto. Você vai ter na descrição um link ou, caso você queira, vai no Instagram do Roy Hunters e lá na bio você vai ter o link para garantir o seu ingresso com 10% de desconto. Esse evento aí a gente vai ter o Sean Ellis, pessoal da V4 aqui fazendo ali alguns conteúdos pra você. Vai ter mais um monte de gente. O evento vai acontecer aqui em São Paulo, no SP Expo, no dia 23 e 24 de agosto de 2023, pra você que está ouvindo. E um aviso aqui que é bem importante, o primeiro lote já tá aberto enquanto você tá ouvindo esse episódio. Então vai lá no Instagram agora do Roy Hunters, clica lá e garante a sua vaga com esse primeiro lote com os 10% de desconto, porque os próximos lotes, como de prática, como você já deve saber, vão ser mais caros. Então garante a sua vaga agora com 10% por conta aqui do Roy Hunters. Vem com a gente pro Growth Conference. Aqui, @o Guilherme Lippert. Minha expectativa para esse episódio é que a gente consiga fazer o primeiro podcast mundo do Brasil. @dado_Schneider. E a sua expectativa pro episódio? Minha expectativa pro episódio é conversar sobre tudo sem se prender a nada. Aqui é @Denner Lippert. Minha expectativa para esse podcast... Não é nada? Maravilhoso. Boa. Ohayou gozaimasu. Kore wa Roy Hunter Podcast. Em outras palavras, bom dia, sejam muito bem-vindos ao Roy Hunters Podcast. Olha esse plot twist, hein? Olha esse plot twist. Esse episódio... Convidado internacional para substituir o nosso querido... João Vitor, que não deu pra vir? Não, o cara que falava inglês lá, o... cara que falava inglês? O... da COP... Ah, o Rock Vega. O Rock Vega. Agora, né? A gente vai ter o dado aí. Hoje a gente tem o... Na verdade, esse episódio não será em japonês, até porque eu acho que a galera não ele entenderia. veio de outro país, mas não é o Japão, é o Rio Grande do Sul mesmo. O Sul é meu país, porra. Ó, eu sou gaúcho, mas não sou praticante. Não é? Eu não sou bairrista assim, não. Não foi no CTG? Não sou bairrista. O Gui nunca foi no CTG. Eu nunca fui no CTG, é verdade. A galera nem sabe o que é CTG que tá ouvindo aí. Mas só pra galera se situar, o CTG de fato. Não, mas acho que a galera... Será que não? Sabe o que é CTG, Bruna? Não. Ah, então beleza. Então Ninguém se a sabe Bruna o que é não CTG, sabe, se a Bruna não sabe, ninguém sabe. Essa é a nossa vibe aqui, o nosso fact-check aqui. Mas hoje a gente tá com o melhor estagiário da V4 Company. Foi promovido aí a participante do podcast. Exatamente, ele já conseguiu subir na vida, hoje ele tá participando aqui do podcast. Mas conta que eu fui estagiário mesmo, que eu aprendi pra caramba. Foi, né? Teve esse processo, a gente vai falar disso. Mas antes da gente entrar aqui nos muitos assuntos que eu acredito que a gente vai conseguir falar hoje, Dado, por favor, se apresente pro pessoal aí. E seja bem-vindo, obrigado. E seja pela muito presença. bem-vindo. Essa viagem internacional pra vir até São Paulo gravar. Vocês são uns queridos. Cara, assim, ó, eu comecei publicitário na minha carreira e eu trabalhei em publicidade os primeiros 20 anos da carreira. Então eu trabalhei de publicidade, eu sou de 61, comecei a trabalhar em 79, então eu de 79 a 99 eu trabalhei em publicidade. Então eu trabalhei em publicidade no milênio passado. Caramba. Tá? Nossa. E aí depois, Exímio dinossauro. Mas eu tô vivo ainda, né? Tô brincando. E como eu criei a marca da Claro, quando eu era da agência de publicidade da empresa que viria a se chamar Claro. Depois eu troquei de lado, eu passei a ser o cliente da agência, da mesma agência, né? Legal. E depois eu virei consultor da Claro. Tu trabalhou com publicidade até 99? É. Então tu trabalhou com publicidade até eu nascer. Sim, exatamente. Então, assim, Nasceu 99. então, assim, por isso que eu fui fazer estágio com vocês, porque assim, evoluiu tanto o conhecimento, as ferramentas e tudo, que eu preciso de tempos em tempos, não foi o primeiro estágio que eu fiz, de tempos em tempos eu faço estágio em alguma empresa bacana, consistente, para me atualizar.
Caramba. Tá? Mas assim, depois da Claro, eu virei consultor da Claro. A Claro, ela começou no Sul, depois ela virou uma marca nacional. Eu fui consultor para a consolidação da marca nacional. E aí eu comecei a dar consultoria para outras empresas. Eu era exclusivo da Claro, consultoria para outras empresas. E eu sempre fui professor. E eu sempre fui, modéstia à parte, um ótimo professor. Tá? Um professor que ninguém matava aula, que todo mundo prestava atenção. Que massa. E aí eu, a vida inteira sendo professor, fiz mestrado, fiz doutorado, mas assim, trabalhava e estudava, trabalhava e lecionava, tá? E aí eu disse assim, putz, eu gosto mais de lecionar do que dar consultoria. Só consultoria dá dinheiro e lecionar hora aula não dá. Será que eu não consigo virar alguma coisa diferente? No meio termo. E aí eu comecei a dar palestras enquanto era consultor, mas é difícil. O Denner sabe. Sim. Ou tu tem uma atividade e às vezes dá palestra, ou tu tem atividade palestrante, tu não pode ter outra, porque assim, os clientes não se combinam. Ah, você tem reuniões às terças, a nossa reunião, nosso evento vai ser a quarta. Não, é certo que o evento, se tu tem reunião às terças, é certo que o evento vai ser na terça. E um dia eu tomei a decisão de eu vou ser só palestrante. E foi 1 mês antes de quebrar o Lehman Brothers. Caramba. Ou seja, quando eu decidi não ter mais cliente de consultoria, quebrou o Lehman Brothers. E aí eu fiquei 1 ano ali, mas só dando palestra. Porque tinha 8 anos quando quebrou o Lehman Brothers. Pois é. Foi 2008. Não, mas eu acho legal porque eu vou falar uma coisa que... Atenção, esta frase da Marta Gabriel. Não é minha essa frase, tá? É da Marta Gabriel. O que pra vocês é história, pra mim é memória. É muito bom. É, boa frase. Tá, mas aí é o seguinte, agora eu vou completar 15 anos. De palestrante. Quantas palestras tu chegou a fazer já em 1 ano? O ano que eu mais dei palestra foi 2017. Foram 136. Caramba, velho. É dia sim, dia não. É, mas a média é... Pior, né? Dia a média a média exatinha é 108. Caramba, loucura, hein, velho? Mas são 108 palestras, são 108 palestras, tipo assim, é um mesmo conteúdo ou são conteúdos sempre uma palestra nunca é igual a outra. A gente ia te desafiar a fazer a palestra muda no podcast, eu quero ver. A palestra muda no podcast só funciona se os caras repetirem no recinto onde estão as mesmas condições de tudo escuro e música alta. Porque a palestra muda, converge a atenção toda pra tela. A galera que tá nos ouvindo e não tá ligado, o Dado tem esse case aí que ele criou a palestra muda, né, Dado? Qual que foi a jogada disso aí pra galera? Na virada do eu tô falando demais? Não, tá perfeito. Essa é a ideia mesmo. Na virada do século, entrou o celular com torpedo na sala de aula. Então, assim, eram aqueles Nokiazinho pequenininho e tal, o cara só tinha torpedo e falava. As pessoas falavam no celular, os jovens falavam no celular naquela época, né? Tem uns que falam ainda, mandam uns áudios que tu não tá ligado. Nossa senhora, bom que o WhatsApp colocou a função de traduzir lá o áudio, de transcrever o áudio. E aí, cara, eu comecei a notar que, por exemplo, as sacanagenzinhas, as piadinhas em sala de aula começaram a vir pro... Então os caras, em vez de ficar cochichando, eles começaram a... Eu digo, pô, eu preciso que eles prestem atenção em algumas coisas na aula. E toda aula tem um ponto que o cara tem que gravar. Aí um dia eu entrei na sala de aula, escureci a sala, botei uma música em inglês bombando e atrás de mim eu projetei o que seria o meu texto de aula, né? A minha aula, em vez de eu falar, eu botei aqui fundo preto com letra branca, fundo branco com letra... E com o corpo eu teatralizava o texto. E os alunos largaram o celular e ficaram assim. Mas o legal não foi isso, foi só uma música. Foi que todo mundo acertou a prova, na prova, o conteúdo dado. Sim. E aí eu digo, tem um método aí. O conteúdo dado pelo dado. E aí tu levou isso pras palestras, esses são teus cases de palestra. Tem uma na Campus Party que é emblemática, porque eu resolvi ver até quanto as pessoas aguentariam. E eu dei uma palestra de 45 minutos para 3 mil jovens de menos de 25 anos. Muda. E ficou todo mundo assim. Legal. Até um lance interessante contar pra galera que nos acompanha aqui como que eu conheci o Dado, porque... Eu vou chorar. Eu vou me emocionar, vou ficar todo arrepiado. Mas ele... Na hora de edição, bota a minha reação dele falando. Tá? Mas basicamente ele foi dar uma palestra... Eu acho que era essa palestra, inclusive. Ela começou muda naquela. Eu me lembro direitinho, porque depois tu relembrou isso pra mim. Isso. Eu fui buscar, ela foi muda, ela começou muda uns 20, 25 minutos. Isso. Depois eu falei bastante. Então eu lembro muito da fala, que foi no La Salle, que era a universidade que eu estudava, eu tinha lá 18, 19 anos, tava começando a V4, primeiro ano, 10 anos atrás, literalmente, e chamou bastante atenção, né, ele é um showman e brilha muito como professor e tudo mais, e eu tava ali começando a V4 e eu tava me sentindo deslocado, né, porque eu tava ali querendo fazer a parada e a galera toda na zona da mediocridade, na zona de conforto. E aí acho que teve um Q&A, uma parada assim, eu lembro flashes, né?
Mas essa me marcou muito, que ele fala algo do gênero assim, cara, eu, tenho essa experiência, todo esse tempo de vida, e tô aqui dedicando um tempo, né? Eu acho que tá falando de professores em geral, e, a galera ou não presta atenção, que não era o caso ali necessariamente, mas a galera não pergunta. E, tu tem a chance de perguntar e tudo mais e participar. Foi um dos insights, que eu vou dizer como isso aqui mudou a minha vida. E o outro era, eu lembro direitinho, tu encenando, que a galera, cara, a galera é muito na média pra menos. Tu precisa ser um pouquinho acima da média. Mas bem pouquinho pra ser muito melhor que todo mundo. E aí, eu me liguei nisso e vi, realmente... Esse ensinamento do um pouquinho acima da média, ele passou pra mim também. Mas é um pouquinho, não precisa ser muito. E aí o do perguntar, eu virei o chato, velho. Aí eu comecei a perguntar perguntar o máximo que eu pudesse, e todas as oportunidades que eu tinha. Aí teve um outro caso emblemático na faculdade mesmo, era uma cadeira de pesquisa de mercado, e aí a galera tinha que fazer um trabalho, fazer uma pesquisa, uma parada lá e apresentar. E apresentar projeto, apresentar coisa na faculdade, na escola também, é sempre um BO pra galera, né? Porque todo mundo empurra pro outro, né? Todo mundo só quer segurar o cartaz. Vai lá e apresenta. E eu fazia, cara, pra mim, aqui eu vou treinar... Minha chance de treinar como palestrante, claro. Onde eu vou precisar. Então eu fazia esse primeiro item, mas o segundo era eu perguntar pra caralho pros outros. E aí teve nesse projeto de pesquisa de mercado, eu fiquei perguntando, se eu tava na frente, perguntava. Aí chegou uma apresentação, uma das últimas, assim, que o cara falou assim, alguém tem uma pergunta, menos o Denner, porque acabou a cota dele. Tipo, fiquei como chato, porque ninguém queria ser pressionado, sabe? Não ficou como chato, sabe o que é? Você já estava posicionado na cabeça deles num outro patamar acima da média. Simples assim. Não tô precisando, não é bajulação. É simples assim. Cara, e aí mudou completamente a minha vida. Depois a gente se conheceu numa palestra. Conheci pessoalmente, foi numa palestra que eu te contei essa história e a gente, sei lá, 9 anos depois desse caso aí. Muito louco. Nossa. Como que tu te sente quando tu ouve esses relatos aí? Eu no início, eu ficava emocionado, assim, sabe? Eu digo, existe... não vou ser piegas, assim. Existe uma missão em ensinar. É muito bacana. Sim. Existe uma missão. Além de muito dinheiro. Sabe que eu vou ter que fazer um parênteses. Eu ensinei para meus alunos que existe isso fui eu que criei. Tá? Existe um eixo 90 graus do chão de riso. Pobre ri pra frente, faz e bate na mesa e derruba a cerveja, e rico ri pra trás. O Denner ri pra trás. E em sala de aula eu dizia assim, quando eu dizia isso, alguns riam pra frente, eu digo, vai ser pobre. E alguns riam pra trás, eu digo, vai ser rico. E a menina dizia, não vou ser, vai ser sim, que já tá rindo pra trás. Mas assim, o que eu falei? Que agora eu me perdi, tu perguntou se eu tava ganhando dinheiro. Eu perguntei como tu te sente em relação a isso. Tu tem falou uma missão, cara, e assim, lá no início, eu comecei a dar aula com 23, 24 anos, em faculdade, cara. A pessoa diz assim, aquilo me mudou minha vida, aquilo eu falo assim, não pode mudar uma vida uma frase, né? Não pode mudar uma vida, mas pode riscar um fósforo, né? Pode iniciar um processo de mudança. E eu agora, depois de, 38 anos dando aula, caramba. Se alguém me diz alguma coisa no Face, no Insta, que as pessoas ainda falam no Face comigo, tá? No Face, no Insta, e agora veio no TikTok, alguém diz, puxa, aquilo que você falou, muito obrigado. Isso aqui que acontece, eu me emociono até hoje, cara. Eu não ficou uma coisa normal. Sim. Porque, cara... Loucura, né? Não, isso foi total realidade, se com o tempo aí as coisas foram acontecendo. E hoje a gente tá numa fase na V4 que a gente... chegou num patamar bacana e a gente tá até refletindo com outro colega de bancada aqui nosso que, tu tirar uma empresa do nada pra, sei lá, uma dezena de milhão, vamos dizer assim, não é difícil, cara. É muito o que tu falou, é muito esforço. É tipo assim, é muito na raça. Depois, pra levar pra centenas e bilhão, aí é muito complexo, é difícil pra cacete. Saltos quânticos, aí tem outra ferramenta. Mas pra te para te fazer algo muito acima da média, de fato não é tão difícil quanto às vezes parece, né? Mas eu vou fazer um elogio para vocês. A base é muito baixa. Fazer um elogio para vocês. Vocês têm uma coisa do conhecimento, em busca do conhecimento, que isso perpassa, é da cultura da empresa, tá? Sim. Eu sei porque eu estagiei lá, Sim. tá? Então assim, essa busca pelo conhecimento, uns mais, outros menos,
mas no mínimo é algo que incomoda o cara. Diz, pô, eu preciso ler sobre isso, eu preciso me atualizar sobre isso. Não é sofrer de FOMO, tá? Para quem não sabe, FOMO, né? Fear of missing out, é medo de ficar por fora. Eu não sofro de FOMO. Às vezes as pessoas dizem assim, você viu aquela série nova? Não vi. Mas você tem que ver. Eu digo, não tenho, cara. Não dá, agora não é verdade. Mas aquele bichinho interno, assim, pô, eu preciso saber, preciso me atualizar. Isso é, eu acho que um dos pilares do sucesso de vocês. Legal. A V4 tem essa coisa de compartilhar informação. Compartilhar também não é informação, conhecimento, compartilhar os números da empresa. Tá? Isso aí, cara, isso dá uma segurança para quem trabalha lá, dá uma confiança para quem trabalha. Sim. O cara Às faz vezes assim, a gente abre umas planilhas. o cara faz assim, ó. Abre a planilha, o cara tá beijando com... Claro. Ele passa a torcer. Eu trabalhei em muita empresa e para muitas empresas que os funcionários, até diretores, torciam contra a empresa. Eu digo, cara, por que essa pessoa torce contra? Louco, né? E isso eu não vejo lá. Eu queria perguntar um pouco assim, porque como claramente eu devo ser o mais jovem da mesa, né? Porque o Denner tá aí há mais tempo também, começou a ver 4 e tal. 29 anos, cara. Tô acabando a minha fase de 20 já. Tu tá quase chegando nos 3.0 já, né? Tá quase virando uma BM. Mas, tipo assim, ó, o que eu queria ouvir de ti, que eu tenho muita curiosidade porque eu não vivenciei e tu passou todo esse período, é o aspecto de publicidade. Tipo, como que era isso lá atrás? Como que isso se desenvolveu ao longo do tempo, como que esses conceitos e os aprendizados que tu teve na época mais focado de publicitário, como que se traduz pra hoje em dia, sei lá, talvez o que a galera esqueceu que tu acredita que ainda é importante, que o pessoal que tá nos ouvindo pode aprender. Eu tenho poder de síntese, mas quantas horas nós temos pra eu te responder isso aí? Porque, cara, assim, a gente tem... O taxímetro da Bruna vai até meio-dia, então a gente tem 1h10 ainda. Eu vou abrir várias janelas, mas... Tem uma coisa que eu começar meio que pelo meio, assim. Teve um momento que os novidadeiros do mercado eram os publicitários. Novidadeiros, que são os de novidades. Então assim, as pessoas que tinham... esse cara tem sempre uma coisa nova, porque como as agências no Brasil tinham muita ligação com multinacionais, e mesmo as pequenas que não eram de multinacionais, como a gente convivia no mercado, a gente acessava fontes de informação, por exemplo, Advertising Age, tá? Que é o equivalente ao meio e mensagem no Brasil. Uma publicação de marketing em consumo, publicidade, coisa. Tinha tanta novidade, por isso que eu estou dizendo novidade, tinha tanta novidade que publicitários dos anos 70, 80 e até meados dos anos 90, até a chegada da internet, tá? Imagina, o industrial tem um dia de cão, tá, cara? Ele se incomodou com contas a pagar, ele se incomodou com a RH, ele se incomodou lá com a linha de produção, tá dando problema. Ele marcava a hora da agência apresentar um anúncio, uma campanha pro final do dia, tá? E ele até servia um esquinho e relaxava, porque vai começar a melhor parte do dia dele. Chegavam os caras da novidade, os caras que usavam roupas diferentes, caras que eram interessantes pra caramba, tá? Então, assim, tinha uma coisa assim de... Descolado. Descolado. E assim, de cheio de si da propaganda. Os caras não se achavam, eu brincava, né? A gente não se acha, a gente se tem certeza, né? Porque é um degrau acima de se achar. Mas é. E assim, isso era muito estimulante trabalhar, porque assim, seria o equivalente hoje, sei lá, trabalhar no Google. ou na ChatGPT, sabe? Faz sentido. Seria o lugar mais hip, né? E aí, o que aconteceu? Com a internet, as informações foram democratizadas. Então, assim, os clientes, eu comecei a notar isso, os clientes começavam a saber das coisas antes das agências. E aí, os bons publicitários que continuaram buscando informação, sendo novidadeiros, sendo interessados pelo que está bombando, né? Esses se mantiveram, mas teve um bloco imenso de gente da publicidade que despencou, e suas empresas também despencaram. E aí, dando um salto no tempo, surge empresas como a V4 e outras que vão mais para medição. E eu vi essa coisa da medição entrar no mercado. A ojeriza, a raiva, a repulsa que os publicitários tiveram quando começou a surgir Big Data, mundo digital, né? Coisas para medir,
A repulsa foi alta. E no lugar de, peraí só um pouquinho, isso é novo, deixa eu pegar toda a minha Somar, criatividade e somar, né? Que é o Sim. que é o que hoje a gente acredita. Eu acredito muito nisso. E eu fui um maldito lá atrás, porque eu gostava dessa coisa de medição de, cara, esse troço é bom, esse troço é diferente. Tira o achismo. A gente continua com a qualidade, com a criatividade, com o insight, mas é um insight lastreado não em achismo. Isso vai me ajudar. Mas aí, quando eu senti que eu não ia me sentir tão bem assim, porque como eu não era dono de agência, eu era sempre diretor de alguma agência. Tá? Eu já estava com os estrelas, tá? Com as medalhas. E tu trabalhou em várias grandes agências, né? agências. Se puder citar uns nomes pra galera ouvir, só saber. MPM Propaganda no auge, Ogilvy no auge, DM9 ajudei a fundar a DM9 São Paulo, porque fui para DM9 Salvador junto com o Nizam, trabalhei com o Dan Mendonça. Perfeito. Quando era temporariamente era sediada na W Brasil aqui, pô, trabalhei com isso. Legal. Eu sempre digo, eu sou o Marcelo do Real Madrid. Eu joguei com o Modric, joguei com o Cristiano Ronaldo, joguei com o Vini Júnior, sabe? Eu joguei com todos, eu sou o Marcelo. Sei mais ou menos. Tu não tem uma referência do LoL, não? Por que saber? Seria mais fácil. E aí o que aconteceu? Eu disse assim, quando eu fiz aquela coisa da Claro e eles me convidaram para lá, e eu digo, quer saber? Vou trocar de profissão. Vou virar executivo. Não vou mais ser publicitário. E quando eu disse, pô, eu já tinha sido presidente da Associação Rio Grandense de Propaganda, tudo, cara, já fiz tudo, entendeu? Legal. E aí eu disse, tá na hora de mudar. E quando eu comecei a mudar, os caras disseram assim, cara, mas tu é um ótimo publicitário, por que tu vai fazer isso? Eu digo, cara, eu fabrico as melhores cartolas do mercado, mas eu tô achando que de agora em diante o pessoal não vai querer mais usar cartola. E não entenderam isso. Profundo, né? Legal. E eu fui fabricar outras coisas. Eu sempre tenho uma dúvida de, tipo assim, no caso da V4, aí o Denner vai poder me corrigir se eu estiver viajando aqui também, mas o quanto a gente talvez foi muito pra esse lado da novidade, não da novidade, né, porque já tá longe de ser novidade hoje em dia, mas muito do dado, da performance, muito do dado, né, da performance. Não, mas foi demais. Também foi demais. E o quanto o mercado a gente foi demais pra isso. Agora tá, acho que agora tá. E o quanto a gente não deveria, talvez, puxar um pouco mais dessa essência da publicidade, sabe? Porque a gente escalou muito cliente, 5 mil empresas e tudo mais, e eu vejo que às vezes, e o próprio Growth Capital, né, que é o produto que a gente está criando lá, que a gente pega mais junto com o cliente, investe no cliente, a gente consegue ter mais profundidade, sabe? E o quanto isso talvez não poderia ser O Roberto Medina, uma boa somatória, sabe? Ele falou pra nós que a gente asfixiou os criativos. Eu acho que sim. A performance é toque de Pressão, né? Nos caras. Eu acho que devia ter sido mais equilibrado, mas eu sou um otimista, tá? Eu acho que nós vamos terminar essa década com o saudável equilíbrio que tu fez aqui quando a gente começou a falar, quando tu me perguntou. Eu acho que já está passando também o frenesi por Big Data, dado, porque assim, onde está a grande ideia? Onde está as coisas memoráveis? A gente está com dificuldade, então assim, a gente... Coisas memoráveis, isso é um bom ponto, assim, né? Onde é que estão as coisas memoráveis? Por exemplo, não é da geração de vocês, mas, por exemplo, eu fiz parte de uma campanha que marcou a época, que eram as tesourinhas do Mickey e da Minnie, tá? Eu tenho, você não tem, eu tenho. Isso aí... Não, eu já fiz tá? Isso foi uma coisa assim, eu falo nas palestras, claro, quem tem menos de 35 não sabe o que eu tô falando. Mas quando eu digo mais de 35, as pessoas falam... Eu mudo de respeitabilidade no... Só, eu criei claro, pô, sabe? Não fui só eu que criei, mas, pô, quando a gente diz que mãe é quem cria, eu quero ver quem cuidou mais dessa marca do que eu, entendeu? Eu falo com propriedade. Quando eu falo assim, então, assim, são coisas memoráveis. Quem vai ser o próximo Pôneis Malditos? Pois esse, por exemplo, eu espremo minha cabeça, acho que a última memorável é dos Pôneis Malditos. Eu acho que tem marcas que se perpetuam. Por exemplo, Mastercard é só fazer alguma coisa que tem um preço, a outra coisa tem outro preço, e aquela emoção humana não tem preço, né? Quer dizer, eu gosto muito dessas linhas, tá?
E aí eu lamento que, por exemplo, não é do tempo de vocês, mas a Brastemp foi marcante aqui. Na Brastemp não tem comparação, que virou um jargão popular. Isso aí não é uma Brastemp, tá? Quer dizer, sabe? Pode crer. Então tu imagina, a marca consegue atingir isso e aí algum publicitário diz assim, tá batido esse conceito, vamos mudar. Não, mantém. Eu dizia assim, ó, eu quando dava aula de comunicação, eu digo, dentro do trilho, faz todas as loucuras possíveis, mas te mantém no trilho. Né? É assim, ó, o novo dentro do de novo, tá? Fazer o novo dentro do de novo. O Mastercard. A Heineken tem uma linha, a gente sente que ela tem, né? Uma sequência de coisas criativas. Então, assim, a grande ideia pode estar aí. Total. Rolou aí? Procura aí Liquid Death, essa mulher aqui, ó. Liquid Death. Cara, mas essa marca aqui, ó, te explicando, ó, Dado. Essa marca é um publicitário americano, que aí o cara, sei lá, tá de saco cheio da vida. Ele era de agência? Era de agência. Não, ele era diretor da Netflix. Diretor de comunicação da Netflix, uma parada assim. E aí ele, marca de água é um negócio nada a ver. Chato. Todas são igual e tudo mais. E tudo é meio blasé, sabe? Cara, eu acho que se a gente criasse uma marca de água mais rock and roll, com uma latinha de cerveja, poderia ser melhor do que eu fazer um negócio nada a ver, sabe? Sim. E aí, cara, resumo da ópera, essa marca em 5 anos tá vendendo $100 milhões. E ele usou a internet pra divulgar, mas ele criou um comercial que ficou muito louco. Procurou aí? Tá aparecendo só o YouTube aqui, mas não tá aparecendo o vídeo só. Cara, aí esse comercial que eu vou mostrar aqui pra galera é o primeiro comercial que ele fez pra testar o conceito. Tem umas minas fazendo... É isso aí mesmo, só tem que aumentar o volume. Bota do começo de novo pra nós aí. Se quiser tirar o fone, acho que fica mais fácil. Tu vai ouvir melhor. E aí tem um treco da Samsung na frente aqui, ó. Aí foi. For years, a bunch of marketing fuckboys have tricked you into thinking that water is just some girly drink for yoga moms. Just look at all the cute brand names and dainty little bottles. What? Hold on to your hot dogs. Because I got news. Water isn't cute. Water is deadly. It kills innocent surfers and snowboarders and kayakers. Every year, water is responsible for thousands and thousands of deaths. Energy drinks only kill like, what, 1 or 2 kids? So please, don't fall for the marketing bullshit. Water is not yoga. Water is liquid death. And that's why this brand needs to exist. To finally give water the ice-cold can and ice-cold name it deserves. A brand that parents will hate, but kids might love. Made from the deadliest stuff on earth. Please, enjoy responsibly. Ele gastou, tipo, sei lá, $10 mil nesse comercial. E, cara, aí acho que tá valendo mais de $1 bilhão essa empresa, baseada demais, nessa cara. parada aí. Isso é demais, cara. Legal, né? Isso é demais. E aí é isso que tem nos provocado atualmente. Eu sinto falta disso aí. É. Por exemplo, eu tenho certeza que eu vou mandar para uns 10 que não são publicitários necessariamente. Vai ter uns 2 ou 3, mas olha só que legal. E isso a gente não tinha lá no passado, né? E a gente ficava esperando um horário nobre para ver se vinha, né? Sim. Presta atenção que vai no meio do Jornal Nacional de sexta-feira, né? Vai ter, ou do Fantástico. Né? E eu sinto falta de ver essas coisas aí, de deixar a gente excitado. Eu posso contar uma história? Conta. Eu trabalhei com um cara para a Renner, que ele é executivo da Renner e ele tinha sido executivo da Perrier. E ele contou uma história que pra mim não é de propaganda, tá? Esse é de comunicação, mas que eu acho absolutamente genial. Diz que Perrier é uma água mineral francesa que custa muito caro. Né? E nos Estados Unidos, por exemplo, Nova York, tu chega num restaurante, a primeira coisa que as pessoas fazem é botar copos pra ti e servir água da casa, né? E a Perrier não entrava nos Estados Unidos, em Nova York. Porque
Porque por que o cara vai pagar uma fortuna? E ele ainda é francês, porque eles não gostam de francês, né? Então, o francês que não gosta deles. Né? E a água é de graça nos Estados Unidos, Sim, né, pois é. geralmente, né? Então, Lá na casa. e aí eles já tinham gasto uma fortuna tentando viabilizar nas discos, porque era uma época assim, Sim. né? Final dos anos 70, dos anos 80. E aí algum gênio pegou o Frank Sinatra, que o Frank Sinatra ainda estava bombando. Uhum. E ele tinha uma turma chamada Rat Pack, que era o Sammy Davis Jr., o Dean Martin, Peter Lawford. E, os caras da pesada, onde chegavam, né? E aí eles deram não sei quantos milhões pro Frank Sinatra fazer o seguinte: chegar no Four Seasons, o restaurante mais badalado, um sábado à noite em Nova York. Imagina chegar os 4 badalados no restaurante. Parava o restaurante. Eles tinham que sentar na mesa. Quando viesse o maître, assim, o que vão beber, que os caras mamavam o uísque, né? O Frank Sinatra dizia pro maître: tem Perrier? E ele, infelizmente não. E eles tinham que levantar e ir embora. Mas imagina o frisson de ver os caras entrar e o frisson de ver os caras sair 5 minutos depois. O que aconteceu? Em 3 meses tinha Perrier em todos os restaurantes bons e nos restaurantes série B de Nova York. Caralho, eu gosto de... Esta é pra mim a big idea, a grande ideia. Não precisa ser um comercial de YouTube, Genial, um filme. É uma grande sacada. O lance que eu sempre acabou me afastando desse lado da publicidade, Odado, é a questão do não pode ser como empreendedor, não pode ser de tornar isso um negócio, o fato de tu não conseguir ter previsão de que vai sair uma boa ideia, sabe? Então, tipo, sei como é que tu vê isso. Pensa que se o Liquid Death não vendesse o que vendeu, na verdade, é Não aquele papo do adianta. gênio, tá ligado? É o papo do gênio ou do louco, né? Só ia aparecer, nossa, que idiotas, os caras fizeram um bagulho mó idiota, nada a ver. Água é normal, pô. Ou, puta, como é que eu vou criar um processo que vai imprimir sempre uma boa ideia? Porque é criativo, né? Eu morreria abraçado em dados, growth. Eu morreria hoje abraçado. Se eu pudesse levar pra uma ilha deserta só um, eu levaria growth, dados, previsão e métrica. Hoje, eu levaria. Agora, se pudesse levar também, né, uma amantezinha assim, de big idea, eu levaria. Pra de vez em quando dar uma pirada. Mas eu morreria abraçado em números, métrica e growth. Porque o mundo foi para esse lado. Sim. É uma surpresa quando surge uma coisa assim. E aí estoura, né? Mas se ele não tiver todo um aparato dando suporte a isso tudo e essa grande ideia, eu acho que não adianta a grande ideia. E o que tu acha que faz surgir essas grandes ideias? Que se a gente fosse tentar tornar o negócio uma indústria criativa, que elemento será que a gente tem que se atentar em ter? Eu sou de humanas, tá? E eu tenho me divertido muito palestrando para, assim, muita gente que veio da área de economia, engenharia, né? Os executivos todos, né? Sim. E eu sou bem humorado, às vezes eu sou irônico, né? Às vezes dependendo do público, às vezes quando tem muito C-level, né? Os caras que são os pica das galáxias, né? Às vezes eu brinco, digo, pois é, né? Eu era aquele cara de humanas lá, série B, né? Da sala de aula, né? Cara, né? Mas agora o mundo ficou complexo, né? Então agora vocês estão chamando o pessoal de humanas para ajudar a explicar, né? Eu acho que tinha que ter mais gente de humanas, tá? Tinha que ter mais psicólogo, sociólogo principalmente, tá? Para consumo é sociólogo, né? E gente de comunicação da área de artes. E aí eu acho ensinar métrica, growth para essa gente, tá? Porque eles arejam o ambiente. Sim. Eles arejam o ambiente. É esse tipo de perfil que se sente asfixiado nos ambientes de hoje, né? Exatamente. Eu não me senti, tá? Porque eu tinha muito interesse. Eu gostava muito porque eu não gostava de achismo. E eu, como publicitário jovem lá, eu dizia assim, puxa, mas baseado em que isso? Porque sempre funcionou. Eu me irritava, porque começou a aparecer nas reuniões, os caras dizendo assim, como assim sempre funcionou? Mas como é que eu vou te dar não sei quantos milhões? Que garantia eu tenho? Era um cheque sem fundo, né? Nem pode falar cheque, tem gente que nem sabe o que é cheque. Mas, assim, era uma procuração. E eu acho que agora que a gente foi para... Eu tive um professor de sociologia muito interessante que dizia assim, a sociedade funciona que nem porta de salão. Isso serve para política também. Sabe a porta de salão, quando o cara entra correndo, você faz... porta. Daí, óbvio que vai pro outro lado, né? A reação faz... Depois... Depois vai equilibrando.
Acho que a gente foi demais pro achismo, a ideia, eu sou o cara. Aham. E aí veio uma reação contrária violenta de só números, só métricas, só não sei o quê. Isso aí não funciona, tem que ser É. metrificado E eu acho que foda-se. agora a gente já tá na volta dessa coisa aqui. E eu acho que a gente termina essa década no equilíbrio aquele no início do nosso papo. Sim. Faz sentido. Isso é complicado pra nós, né? É, que a gente tá muito a gente tá muito nesse efeito rebote hoje, né? Que é o aspecto de estar focado muito em dado, muito em Mas growth. vocês já tiveram mais. Vocês já estão... Já estamos dando uma equilibrada. É, a gente tá é exatamente isso. Vocês Essa estão dando é a uma- questão que a gente tá buscando hoje, né? Tentar dar uma equilibrada. Até porque, se eu penso na V4 mesmo, o nosso cliente médio, vamos dizer assim, nosso cliente tradicional, ele é um cara que ele tem muito pouco dinheiro. Muito pouco dinheiro, Pouco recurso. tipo 4 mil reais, 5 mil reais, Sim. 10 mil reais num mês pra gastar. Tipo, o que ele faz com isso, sabe? Talvez com o advento das tecnologias de inteligência artificial, possivelmente, quem sabe, a gente cria umas coisas meio doidas a partir daí. Mas isso é um big if, né? Um grande talvez aí. Fora esse grande talvez, o cara não tem muito recurso. Ele tem que fazer esses 10 virar 100 da melhor forma possível o quanto antes. E dá pra fazer um Liquid Death? Pô, talvez dê, mas é aquele one shot que o cara não vai dar. Esse sabe? comercial custou É. $4.500 aquele ali. Mas tipo assim, qual a eu chance de fiquei dar olhando, certo? Tá ligado? Tipo, se eu pegar 5 mil clientes e colocar pra fazer, o não lance necessariamente vai dar que certo. eu Não acho é que tão o case previsível, ali da né? Liquid Death é que não é o comercial, né? É toda a É parada. o posicionamento, cara. A embalagem, É o a posicionamento, ideia, a ideia. a filosofia do cara por trás do negócio. O discurso dela no comercial é matador. Tá, ao mesmo tempo se a gente voltar lá naquele outro episódio que a gente tava gravando mais cedo, o cara tinha o faca e queijo na mão, né? Pra fazer a marca de $1 bilhão de dólares lá de Mas aluguel não era, de roupa. não era a parada dele, entendeu? Esse é o lance, tipo assim... Mas, tipo assim, a gente como advisor, a gente... A gente Eu tá... fico pensando o quanto a gente não, às vezes, Aí eu tenho perde a ponto. oportunidade ou não consegue... Por exemplo, esse caso era um caso que naquela época não tinha como fazer, mas hoje talvez a gente fizesse um growth capital, a gente montasse, porra, faria. sei lá. Esse é aí eu vou ver o que o Dado acha. Eu acho que esta é a merda de ser publicitário. Porque, velho, não é teu, entendeu? No fim das contas, aquele cara era um publicitário, ele só conseguiu fazer a parada quando ele abriu mão de ser publicitário pra usar toda a habilidade dele no negócio que ele tinha controle. O publicitário tá sempre numa zona frágil do negócio, porque ele depende do cara. A gente contou um caso hoje de manhã num outro episódio que a gente deu uma puta ideia pra um cliente nosso de a mudança do modelo de negócio, que ele achou uma merda, não quis fazer, e depois fizeram exatamente igual e virou um negócio de $1 bilhão nos Estados Unidos lá. Só que... Mas não foi ele que fez. Não, ele Outra não quis pessoa. fazer, ele Ele achou não nada quis a fazer, ver. ele achou nada a ver. Só que essa é a merda de ser publicitário, porque tu não tem controle, né? Não é tua parada é do cliente. No fim das contas, é um trabalho que a gente brinca que é um trabalho de goleiro. Eu já me frustrei muito. É. Sabe que eu dava uma palestra para curso de comunicação É. que eu dizia era o garçom e o goleiro. Aham. Eu sou garçom e goleiro. Pô, tô aqui servindo e se eu fizer tudo certo... Ninguém se Ninguém- importa. agora Mas se se- tu der uma vacilada... Derrubar Posso- um copinho. Eu estava falando agora, eu estava suspirando, porque assim, eu tive tantos momentos assim na minha carreira. Tantos momentos. Frustrações, né? De ter uma ideia que eu digo assim, cara, esse cara vai dar um salto, esse cara vai mudar a cara do mercado, esse cara... E eu fazendo uma apresentação e eu vendo o cara assim, e de repente eu vi o cara dizer assim, eu digo, não acredito que ele não vai pegar essa ideia. Só ele pode fazer isso. Eu não posso. Aham. É isso, velho. E sabe o Esse que eu já foi um fiz uma exemplo vez, disso. cara? Eu fiz uma coisa, depois isso serviu pra mim como consultor. Quem tava tocando era o filho do velho, mas a empresa tinha sido criada pelo velho. Tá? Aham. Vou falar uma entidade, o velho. E o filho não era tão bom como o velho, mas o velho tava velho. Né? E tava tá lá na fundação com o nome dele, tava no conselho. E eu disse, o teu pai tá vivo ainda? Eu sabia que tava. Eu disse, posso conversar com o teu pai? E eu fui lá pro sítio onde morava o velho. Tá? Isso não é storytelling, isso é verdade. Só não posso dizer o nome da empresa que fica muito... Tá? E eu levei um papo maravilhoso com o velho. Aham. E ele disse, meus filhos me tiraram tiraram. Sei lá, do board. Eu criei esta coisa e me tiraram. E digo, e olha só, e se a gente fizer tal coisa? Ele disse, meu filho, que ideia boa, isso é muito bom.
E o velho, no almoço da família de domingo, trouxe a ideia, Aham. tá? E os caras ficaram assim, né? Porque ele disse, foi eu que criei esse negócio aqui. Vocês não tão- E ele era o velho. Ele era o velho. E eu consegui viabilizar porque eu fui convencer o velho lá. Legal. E a empresa ganhou muito dinheiro. E nessas horas eu fico chateado porque assim, a gente não ganha nem um tapinha nas costas, cara. Quanto mais comissão, né? É. Naquela época era assim. E eu digo, poxa. A gente aqui do nosso lado tá tentando criar caminhos no qual a gente nunca foi agência, a gente sempre se posicionou Sim. como assessoria. Mas tem que ser remunerado pela essa. A gente quer caminhar mais Esse próximo salto. do universo do Venture Capital, sabe? Sim. Que a gente consiga Sim. entrar mais no risco, Sim. mas também participe mais do resultado, tenha mais autonomia no negócio, criar as nossas próprias marcas. Uma coisa que eu acho que a gente fez legal na V4, diferente do que a gente via as agências fazer até então, os nossos comparáveis, vamos dizer assim, é investir no seu próprio marketing, né? Sim. Isso eu acho sensacional. E o cara só fala o que os outros têm que fazer, mas não faz com o dinheiro dele, sabe? Então a gente tem se esforçado por fazer isso do nosso lado. Ajuda a gerar uma imagem assim de que, pô, eu sei o que eu tô fazendo, cara. Eu tô fazendo pra mim, mano. Porque senão tu sempre fica nessa briga com o cliente, né? E, pô, velho, vamos, No faz. nosso caso, a gente falou com o velho e o velho não fez. Hoje Mas- também não dá. Mas né? eu tenho uma bem boa, porque eu acho que muita gente que está ouvindo e você já pode ter recebido Sim. esse tipo de proposta. Na época, né, estamos falando década de 90, a remuneração de agência era assim 20% da mídia, né? Sim. E BV. E mas o BV às vezes não vinha, mas assim, Aham. tinha, né? E o cara disse assim, quero fazer uma proposta no risco para vocês serem sócios desse projeto. E eu era diretor da agência, não era dono, né? Mas eu... É raro, mas acontece sempre, né? E eu estava investido desse poder de decisão, tá? Legal. O dono da agência me dava esse poder de decisão. Carta branca. E aí eu já era macaco velho, fiquei só ouvindo, né? Ele disse assim, não, porque é o seguinte, vocês participam do risco também. E aí vocês ganham um percentual do faturamento. E eu digo, tá interessante esse negócio. E depois a gente fala do percentual, mas deixa eu entender melhor assim. Quer dizer que se a gente for bem, a gente ganha. Se a gente for mal, aí a gente não ganha, né? Eu digo. E eu vou poder demitir os teus gerentes, os teus diretores? Como assim? Eu digo, não, só um pouquinho. Eu faço um trabalho bom, era uma rede de lojas. Eu faço um trabalho bom de jogar um monte de consumidores desejosos dos produtos que vendem nas suas lojas. E vocês lá atendem mal, são mal treinados, não sabem a promoção, qual é que está valendo. Vocês perdem esse cliente, eu fiz o meu trabalho. Vocês não fizeram de vocês. Então eu posso demitir esse gerente incompetente desta loja determinada aí? Não, eu digo, bom, então vamos vou voltar para o entrar. sistema anterior, porque não vou entrar no risco. Eu acho que as agências e os profissionais de comunicação, elas acabaram não trabalhando para construir seus próprios assets. Exatamente. Quem fez um case bacana nisso no Brasil foi, no fim das contas, o próprio Artplan com o Rock in Rio, né? No fim, Sim. toda a capacidade deles ali, do Roberto, foi colocada, né? Naquele caso, por N aspectos, e na construção de um asset que se tornou um ativo do próprio grupo. Que é o exemplo dos próprios Liquid Death. O cara usou a habilidade dele para construir a parada que se tornou um asset dele, no caso, né? Não da agência. Total. Senão tu fica muito frágil na parada, né? Muito refém do cliente nesse caso, né? Vira um service business que é muito complexo. Ô Dado, e um lance que tu fala bastante, cara, e eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente tá falando, que é a gente tem que entender o cliente, o ponto que tu falou, né? No fim das contas, pro cara ter uma ideia dessa, é um lance que a gente também tá falando agora de manhã, que é a gente olhar menos pro concorrente, menos pro vamos dizer assim, pro peer de comparação direta e mais para outras coisas, principalmente focado, a gente falou de user case, mais focado no caso do cliente, para conseguir drivar as nossas decisões baseadas nesses respectivos consumidores. Tu fala bastante sobre essas mudanças de gerações e perfil dos consumidores. Qual que é a tua visão, assim, o que tem de perene, se tem continuado algo, sei lá, igual, o que tem mudado pra gente ficar mais próximo da visão desse consumidor aí? Vou começar dando uma de velho, criticando uma coisa que os jovens adoram como se fosse um totem, assim. NPS, tá? Achei que fosse persona. NPS. O Net Promoter Score? Porque é o seguinte, A gente também não gosta. o pessoal não vai a campo,
não conversa com os clientes, não conversa com os clientes que eram clientes e não são mais. Por que você deixou de ser meu cliente? Tá? Eu, como consultor, já peguei vários clientes que eu dizia assim, vocês têm pesquisas de satisfação? Ah, sim, temos. Aí, 90% dos nossos clientes gostam do nosso trabalho. Eu digo, mas quem são esses 10% de masoquistas? Os caras não gostam e continuam clientes, né? E quem são os clientes que vocês perderam? Eu quero conversar com essa gente. Eu quero conversar com gente que não sabe da minha existência. Eu quero conversar que não imagina que esse produto exista. Então, assim, eu sou um conversador compulsivo, tá? Legal. E, agora a gente pode conversar com gente de todo o mundo. A gente pode parar na frente de um vídeo e perguntar pra pessoa. Então, assim... A predileção por aspectos quantitativos para medir comportamento. Então, assim, eu acho o NPS apenas uma baliza. E tem uma geração nova inteira que baseia as suas decisões em você recomendaria a nossa empresa para outra pessoa. Isso é ridículo, cara. Volta ao lance Isso do é dado apenas demais, né? uma baliza. Apenas uma baliza. Os aspectos qualitativos é que fazem a grande diferença de um negócio ser bem lançado, ser bem introduzido, ser bem mantido, cara. E eu tenho visto muito pouca gente cuidar dos aspectos humanos, sentimentais das pessoas. E eu tenho uma frase pronta, tá? Eu digo assim, neurociência é ótimo, tá se gastando muito dinheiro aprendendo neurociência, mas a gente tem que estudar, olha aqui, ó, cardiociência. Porque a decisão de compra está no coração. Tá? A famosa frase, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Não é vendo qual é, se o hipotálamo, se o cerebelo fica mais quente lá na ressonância. É ver o que mexe com a moçada, cara. O que deixa o pessoal excitado. É isso que está faltando. E às vezes, quando a gente busca essas coisas qualitativas, surge uma grande ideia. Legal. E o que tu vê dessa... Isso é um lance que tu vê perene entre as gerações. Não, eu tô dizendo assim, que eu não respondi a segunda parte. Por exemplo, uma coisa que me incomoda é a não pesquisa qualitativa de aspectos emocionais, sentimentais, de razões de compra, tá? bom. Porque o cérebro racionaliza o que o coração decidiu. Tá bom. Eu costumo dizer que tem uma embaixada do coração no cérebro que é o inconsciente. O inconsciente manda, né? O coração diz ok, e aí o cérebro diz, comprei esta moto porque dribla o engarrafamento e é mais econômica. Não, ele quer liberdade, vento no rosto e amor na garupa. Entendeu? Mas o que está por trás. Agora, estudar as gerações é se antecipar aos problemas. Tá? Eu agora, da pandemia para cá, como a pandemia acelerou muitos comportamentos, as coisas que eu falava antes da pandemia, agora eu estou levemente pedante. Eu disse assim, há 15 anos eu venho dizendo que a geração Z, e agora está acontecendo. Há 12 anos numa palestra, tem um YouTube mostrando. Porque eu já sabia, cara. Sabe? Porque quando a gente estuda as novas gerações, e teve um momento, eu estou falando demais, mas vou encurtar. Eu palestro na Campus Party há 12 anos, tá? Há uns 7 anos, mais ou menos, vendo o comportamento da geração Z, que a Campus Party é muito geração Z, tá? Eu disse, pessoal, eu não sou da geração Z, mas eu convivo com vocês. E eu tô vendo o que vocês estão fazendo aqui debaixo da mesa. Fazer assim, debaixo da mesa, vocês estão mudando a sociedade. Só que o pessoal de cima da mesa não sabe que já tem uma mudança brutal aqui. Quando vocês vierem para cima da mesa, vai todo mundo levar um susto. Cor de cabelo, preferências de gênero, linguagem, tá? E aí todo mundo fica chocado com o todes. Cara, mas isso faz 10 anos, 15 anos que as pessoas falam assim. Quando surge, todo mundo se assusta. Então eu acho que o grande lance é saber, pesquisando, a gente sabe antes do que vai acontecer. Sim. Ou não se assusta quando acontece. Entendi. Total. Eu falei demais, né? Não, tô pensando aqui, o Todes é foda. Todos é embaçado. Mas eu tenho, não digo nem a favor nem contra, eu só quero te dizer o seguinte: quando uma geração inteira que fala assim assume o poder, Tu tem que te adaptar. com 40, 45 anos, tá? Com 40, 45 anos a geração Z vai oficializar essa linguagem. Ai, que horror! Eu digo, tá, e se o Essa de Queiroz, o Machado de Assis, tá? E o, sei lá, qualquer um desses aí, Castro Alves, se eles pegassem um DeLorean, que é aquele do De Volta pro Futuro, e aparecessem hoje aqui nesse nosso podcast, eles diriam, o que vocês fizeram com o nosso idioma? Olha o jeito que a gente tá falando. Então, assim, é apenas uma troca de época. E que sinal de que vocês estão ficando velhos. Fodeu. Eu sou nem contra nem a favor, muito pelo contrário.
Eu encaro como trocas. Teve um... talvez eu mude de assunto, tá? Me corta se eu estiver mudando muito violentamente de assunto aqui, mas teve uma coisa que tu falou bem no início do podcast que ficou no fundo do meu No teu coraçãozinho. hipotálamo aqui, sei lá. Com parte do meu cérebro. Que é, tu falou que Eu tenho tu... que te interromper. Quando os caras ficam falando sobre neurociência, falando hipotálamo, eu digo assim, cara, imagina o cara entrando numa loja, olhando pra uma roupa, e eu digo assim, qual é o lado que tá... É aqui, ó, que é aqui que tá mexendo com o cara. Aqui. Enfim, essa parte de neurociência eu manjo muito pouco. Não sei nem Mas comentar. começou bem sei a nem pergunta, comentar, mas começou isso aí, bem. Não, com certeza é o hipotálamo, né, gente? Óbvio. Não, o cerebelo não vai ser, não sei. Mas a pergunta que eu tinha é tipo assim, ó. Tu citou no começo que tu era, ou era, não sei, eu acredito que tu considera que é ainda, com certeza, um excelente professor. Muito bom. Por quê? Acima da média. Por quê? Qual parte? O que que faz um bom professor versus um mau professor? Conhecer razoavelmente o assunto ajuda, né? Tá bom? Porque Com certeza eu não vou ser um bom professor de neurociência, então. Não, nem eu. Eu conheço muitos professores que são reprodutores de conteúdo. Bons reprodutores de conteúdo. Eles leem, eles estudam e eles reproduzem esse conteúdo. Tá? Então, assim, conheço ótimos professores que sabem explicar o que o fulano quis dizer. Uhum. Tá bom. Mas eu sou produtor de conteúdo. Tá? E eu acho que isso faz a diferença. Porque tem coisas que tu só vai ver na minha palestra. Tem coisas que tu só vai ver na minha aula porque é segundo eu. Uhum. Tá? Então, assim, produzir conteúdo faz aquele algo mais numa ótima aula expositiva de alguém que está reproduzindo conteúdo. Eu posso dar uma aula de marketing falando sobre Philip Kotler, tá? Uhum. Que eu já nem Uhum. admiro tanto mais, tá? Mas vai ver a aula de marketing segundo eu. É mais legal. Uhum. Não é que eu sou melhor que o Philip Kotler. É que eu falo com uma propriedade, cara, que eu vi o que ele falou e funciona hoje, o que ele falou que funciona só para os Estados Unidos, porque aqui é marketing macunaíma, né? Não adianta ler um livro de marketing em inglês e aplicar By the book. by the book, né? Tem que aplicar segundo o livro, passando um filtro macunaíma, né? Que nós somos o herói sem caráter, né? Então, o consumidor brasileiro é o herói sem caráter. Então, este cupom é para você, este é para seu melhor amigo. Isso não funciona, né? Mas assim, eu acho que dar aula com conhecimento de causa, mas tendo produzido conhecimento sobre o assunto, é um algo mais. E tu acha que tem algum aspecto técnico que faça muita diferença? Que tu tenha, que tu saiba Hard dizer hard skill pro cara desenvolver? Tem. Exatamente, hard skill. Não, de técnico do sentido, não. Eu acho que tem uma coisa técnica, mas é de comportamento. Teu, né? Hard skill teu, habilidade tua. Por exemplo, eu adoro converter não convencidos, tá? Então, por exemplo, se eu fazia em aula, eu faço em plateia, pode ter 1000 pessoas, eu vejo assim, o cara tá assim, ó, eu tô falando a palestra, o cara tá assim. Eu digo, esse cara tá me achando chutador ou picareta. Então, o que eu faço? Eu vou falando, olhando para todo mundo e de repente eu termino a frase de a coisa mais inteligente que eu puder dizer, blá, 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 olhando no olho do cara. Aí eu vejo que ele, essa parte é inteligente. Aí na segunda, blá, 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 pá, o cara já muda porque ele tá diminuindo me achar com o cara de chutador. Na terceira, quando ele diz assim, não, realmente, o cara é bom, eu digo, bom, esse aqui eu já conquistei, agora eu vou pegar aquela lá do fundo que também tá cética. Eu acho que tem uma coisa de conhecer plateia, de conhecer comportamento. Isso é bem legal. E diz assim, eu em sala de aula diz assim, tu não tá concordando, né? Diz, não tá gostando disso que eu tô falando. No meio da palestra. No meio da aula. Oh, Isso aqui, ó. legal. É que muitos anos de aula me tornaram um palestrante com cancha, né? Uhum. Eu disse, por que tu... Então, assim, quero te ouvir. E invariavelmente as pessoas que estavam céticas tinham algo bom a dizer, tá? Tinham farinha no saco, mas eram tímidas, eram retraídas e várias não disseram durante a aula. Mas muitas, ao final da aula, vêm dizer, professor, aquilo lá eu acho que não é assim, assim. Eu digo, cara, tu tem razão. Deixa eu pensar mais a respeito. Então, assim, é o famoso da discussão nasce a luz. Então, assim, eu sempre fui muito atento
a olhares, assim, esse aqui não tá gostando, aquele ali tá adorando, esse aqui tá me achando com jeito de guru e eu vou diminuir na cabeça dele, que não é, sabe? Porque tem uns que também dizem, agora tudo que o fulano falar é lei. Não, cara. Bota um filtro em tudo, né? Muito sim e não, muito antes pelo contrário. Então, assim, eu gosto de conhecer os comportamentos das pessoas para aprender com elas se eu tô falando certo, se o tom tá melhor, tá pior. Por exemplo, quando eu chego em palestra, tem um camarim, invariavelmente, tá? Eu falo, tem um camarim. Eu digo, bom, não tem maquiagem nem cabelo, não preciso de camarim. Né? E aí eu fico circulando no coffee break, cara. Tu já deve ter feito isso muito, né? Antes da tua palestra. No coffee break, eu ouço cada coisa, cara, que eu uso na palestra. E às vezes, quando uma empresa, tu faz isso mesmo, tu faz mais em eventos, mas eu faço muito in company. Sim. Às vezes, quando é uma empresa que eu faço briefing super detalhado, né? Porque a palestra tem que ser sob medida, né? Porque Schneider é alemão, é alfaiate, então minhas palestras são sob medida, tá? Então, assim, quando eu faço um briefing, tá? Isso ganha cliente. Então, quando eu faço um briefing... certamente. Quando eu faço um briefing e o cara diz assim, nossos funcionários andam muito motivados, e eu chego no coffee break e tá um clima de velório, eu digo, eu modulo o tom da minha... Não é o que eu falo, é como eu falo. Eu modulo de acordo com as reações. Então, respondendo, acho que o melhor hard skill técnico é entender de gente. Legal. É entender de comportamento. Mas isso tu acha que também tem a ver com o fato de tu ter tomado essa decisão ali atrás de dedicar pra ser professor e palestrante? Porque uma pergunta que eu tenho sempre é como é que tu não enche o saco? Eu amo andar de avião. Amo. Quer me ver feliz? É aquelas peripécias de terça-feira em Belo Horizonte, quinta-feira no Pará e sexta-feira em Uberlândia. Pô, por que não se combina os clientes? Né? Os clientes são assim, né? Belém do Pará, Santa Rosa e São Luís do Maranhão. Pô, vocês não podiam ter feito São Luís e Belém do Maranhão. Mas assim, eu adoro isso. E tem uma coisa. Me perguntaram esses dias aí, quando é que tu virou palestrante? Eu digo, na 4ª série. Porque teve aquele trabalho em grupo que estava feito nas coxas pelo grupo e deram para eu apresentar, e eu apresentei super bem e tirei uma nota boa e o trabalho estava ruim. Sim. Foi a apresentação. Aí eu fui apresentando esse trabalho em grupo, né? Fui apresentando as campanhas como publicitário e então, assim, eu sei passar. Eu acho que é minha melhor qualidade. Minha segunda melhor qualidade, tá? A primeira é estacionar. Estacionar. Eu estaciono, faço baliza melhor que eu do palestra. Eu sou conhecido, né? O pessoal perto de mim diz, não acredito, tu vai botar o carro aí, bota um dedo de primeira. A coisa que eu mais sei fazer é estacionar. A segunda coisa que eu não dirijo tão bem como eu estaciono. Às vezes eu erro a calcular o espaço. Às vezes eu acho que cabe ou não cabe. Eu bem velho, vou ser manobrista de estacionamento. Esse é teu que é o meu ápice de hard skill, ápice de técnica. Porque eu vejo acabou o podcast, desculpa. Acabou o nível do podcast. Porque eu vejo que tem muita galera que quer produzir conteúdo, quer ser palestrante, mas ainda não aprendeu a fazer baliza. Mas pega metaforicamente, tem tudo a ver isso, cara. O cara não estudou nada, não se aperfeiçoou nada, não leu profundamente em nada e... bota uma coisa bonitinha, bota uma música que mexe com as pessoas, conta uma história que faz elas chorar, dá as mãos. Pô, velho. E tem curso de fazer essas coisas. E pior, tem gente aí que tá ficando rico ensinando as pessoas a fazer isso. Mas a melhor de curso que eu vi é a do Twitter, um diálogo no Twitter. O cara, pessoa 1, tá? A pessoa 1 diz, compre o meu curso e aprenda a ficar rico. E a pessoa 2 diz assim, já comprei, e agora? E a pessoa 1 diz, aprendeu. Eu adoro isso. O meu ponto é que pra pessoa que não se dedica exclusivamente à profissão de palestrante / professor, eu sempre fico pessoalmente nesse dilema de quão vale a pena, tendo em vista que eu tenho que tocar o business lá com 300 pessoas e tudo mais, e eu sempre me sinto que eu tô perdendo tempo, sabe? Mas tu é bom nisso. Tu é bom no palco. Eu já te falei isso. Não sou ruim, mas eu... Não. Mas eu tenho que tocar a empresa anyway, entendeu? Tu é muito bom palestrante. Tá? Mas e a... Só que é o seguinte, a tua empresa é mais importante do que isso. Isso. Sabe qual é a minha empresa?
a dado Schneider Então. capacitação. Aham. Então, Tu acha que deveria se despriorizar nesse caso? claro que não. Palestrar pra ti eu sei que é cachaça. Vai dizer que não te dá um prazerzaço dar uma palestra num eventaço daqueles que eu já te vi palestrar. Claro que dá. Eu vejo, eu já te fotografei, te mandei foto. Sim. Os olhinhos dele brilham. Claro, pô. Essa é a tua parte da viagem, né? Que essa parte ele quer morrer daí. A viagem é foda. Tu não gosta de viajar? Não gosto. Pai, eu adoro. O voo vai atrasar 1 hora. Não tem problema, cara. Puta, eu fico louco. Ele fica puto. Pior que ele fica puto mesmo. Eu sei, eu já vi. Eu cheguei no evento que ele tava reclamando disso. Foda. Mas é muito por causa que tem um monte de atividade. Então eu fico viajando. Impaciente, que eu, puta, é aquela treta pra resolver. Eu não tô aqui, não consigo ver. É foda. Um pouco de momento, né? É que tu fica numa sala de embarque resolvendo não sei quantas mil coisas. Sabe o que eu faço às vezes? Eu vou pra sala de embarque e não tem mais sinal. Entre aspas. Dentro do avião, nosso Wi-Fi tá disponível. Eu não vou receber o WhatsApp no meio de um voo de um pepino, cara. E aí eu desligo. Isso é interessante, né? Acho que isso é a idade, viu? Não, isso é interessante porque idade. Às vezes quanto mais conteúdo tu coloca na tua cabeça, tu não precisa resolver aquela parada naquele momento, mas pior é pra tua ansiedade, né? Com certeza. Porque, tipo, não é como se aquele problema tipo um fosse FOMO explodir também, amanhã. né? Tipo um FOMO, né? É um FOMO profissional, né? Não é de... É isso aí, é um FOMO profissional. Pô, eu vou olhar eu vou ficar online agora, nesses 1 hora de voo, 5 da manhã, porque pode ser que alguma coisa precise de mim agora, que a probabilidade é bem baixa. É, bem baixo. Boa. Como Mas que eu o cara posso- sabe? Posso fazer uma pergunta? Pode. Mas assim, eu já te conheço o suficiente, tá? Eu pergunto pro Denner, tá? Mentoria. Não, eu já te conheço o suficiente. Assim, tu tens um timaço que tu pode ficar fora do ar 6 meses. Sim, sim. É porque tu gosta da coisa, não é? Da empresa? É, tu gosta de Gosto. fazer aquilo. Gosto. Porque tu já tem equipe Sim, sim. pra não precisar meter a massa. Degringolar, assim, né? Do nada. Não degringola. Tem eu, 6 eu meses cito que... que a... E pior é se... Imagina se ele sai 6 meses e cresce mais. Mas tu tem... Não, eu não tô querendo sacanear. Eu acho que tu tem um timão ali que tu pode. Mas que eu prefiro construir um negócio do que... É porque eu sou muito movido pela parada nova. Eu sei. E de construir a coisa nova. Eu Por isso vejo que o isso. lance da palestra e da aula é um lance que não me anima tanto, porque, pô, eu tô ali reproduzindo o mesmo conteúdo. Eu fico assim, surpreso com o professor que tá lá reproduzindo o mesmo conteúdo há 300 anos. Eu quero construir a próxima pernada, sabe, do negócio. Isso que me dá um barato. Mas sabe que eu faço isso com palestra? Por exemplo, o que tá acontecendo essa semana vai pra palestra. Tá? Então, assim... Não é o cara diz assim, eu já vi a tua palestra. Eu digo, claro que não, né, cara? Vi uma palestra em 2017, tu acha que eu dou a mesma palestra desde 2017? Como é que tu acha que eu tô Eu brinco, como é que tu acha que eu tô enganando há tanto tempo? É porque tem renovação de conteúdo, entendeu? Então eu não vejo isso. Sim, eu acho que tem um aspecto meio da pessoa, sabe? Eu não sei, se daqui 25 anos, sei lá, se o Denner vai estar nessa mesma pegada ou se ele vai estar tipo assim, cara, eu não vou fazer mais nada, absolutamente nada, vou só estar em casa com o gato e os filhos. O Denner? O Denner. Mas não sei, vai que, né? Vai inventar outra coisa. Mas tipo assim, eu não acho que, exatamente pela mesma percepção que tu tem sobre ele, eu não acho que em algum momento essa chave vira dele, não, agora eu vou ser o cara que vai nos eventos e vou falar com todas as pessoas e você tipo dado. O Denner não tem saco pra isso, o Denner não é... Acho eu, não parece ser esse cara. Ele faz porque precisa ser feito, porque é bom pro negócio. Se não fosse minimamente bom pro negócio, ele absolutamente não faria, sabe? E eu acho que tem esse problema, vamos dizer assim, na cabeça dele, sabe? De que ele tá ali achando que ele tá perdendo tempo. Porque se ao invés dele estar aqui em São Paulo fazendo uma palestra, ele estivesse gastando mais 4 horas no negócio, ele estaria dando mais um boost no negócio, entendeu? Que é o que ele, sei lá, é o que eu vejo dele, pelo menos. Entendeu? Tem um quesito de fear of missing out do que eu tô fazendo no negócio, né? Eu sempre acho que posso dar uma melhoradinha ali no negócio. E isso é visível. Tá? Isso é visível, que a empresa mostra isso. Agora, assim, por exemplo, mais do que falar em público, que é a coisa que eu mais gosto, o que eu mais gosto é descobrir algo novo, tá?
pesquisando, estudando, conversando e criando. Então, assim, às vezes, isso acontecia muito em aula e às vezes acontece em palestra. Às vezes, eu tenho um insight no palco. Eu chego a uma conclusão sobre... Dá uma explicação, uma ideia nova, por exemplo. Eu tenho um mantra, se eu digo, somos adultos inéditos. Se eu disse numa palestra, eu disse assim, anota aí para eu não me esquecer. Virou um bloco da minha palestra. A que eu mais gosto é assim, estamos na adolescência do futuro. Isso foi uma hora que eu fui explicar. Entendeu? Então, assim, a produção feita à base de pesquisa, reflexão e estudo, e aí o insight, isso me dá mais tesão. Às vezes acontece no palco, às vezes acontece num voo, às vezes acontece dormindo. Tu não acha que talvez a gente tendo feito aquela jogada extremamente inteligente que a gente fez de padronizar a palestra e contratar a Soap pra fazer um negócio super, nossa, replicável e tal, não é algo que pra ti, ou pra nós pelo menos, engessa e limita e faz a gente achar mais merda? Porque tu me deu um insight muito bom que foi uma das coisas que eu tô fazendo cada vez mais agora, e por isso que eu perguntei disso, como ser um bom professor e tudo mais, é tanto da aula como da palestra. E aí ele me deu um insight que eu falei, pô, isso faz sentido, que foi, você não tá dando uma palestra tua, você tá repetindo um conteúdo que eu criei, e você tá matando a task, porque eu tinha outras responsabilidades, e eu ia de vez em quando numa palestra que ele não podia ir, eu ia lá e dava o conteúdo dele. Faço muito bem? Eu acredito que eu faço muito bem, mas não é meu. Então, de fato, eu tô matando uma task, sabe? Meio que, whatever, foi lá, fez e já era. Tarefa de gincana. Tarefa de gincana. Será que se a gente não fizesse algo mais Schneider, não fosse algo que te gerasse mais valor também? Tá ligado? É que eu sou cientista do marketing, eu gosto de reproduzir e ir testando, né? Mas pensa assim, as últimas 10, sei lá, as últimas 6 palestras que tu fez, quão diferentes foram entre si? Diferentes? É. Não, porque essa é a melhor versão do meu conteúdo. O ponto que eu te provoquei é qual que é a melhor versão do teu conteúdo. Tudo bem, mas eu não tô falando de mim aqui, eu tô falando de ti agora. Não, que é tipo, será que isso não engessa? O que tu acha, Dado? Eu vi o Denner no espaço. Eu vi o Denner no espaço de um ano, tá? E a que eu vi mais recentemente foi melhor do que a do ano anterior. Porque ele tá mais cancheiro, mais experiente, mais vivido, mais desenvoltura. Entendeu? Mas a de um ano atrás e a de hoje, a nível de conteúdo, é o mesmo conteúdo. Era o mesmo conteúdo. Teoricamente, sim. E o pior é que eu sabia, né? E o pior é que eu convivi. Mas não foi a mesma. Soa diferente. Soa diferente. Mas foi o como, não foi o que, foi o como disso. A minha provocação aqui que eu tava pensando em gerar é se a mudança do que não poderia fazer com que fosse mais relevante pra ele. Não pro público. Pro público, eu acho que o jeito que a gente faz é perfeito, porque é a melhor versão do nosso conteúdo, passa bem, é conciso, é top, tem voz. Porra, perfeito. E se passar pra mim, esses slides de vocês, eu com alguns minutos de estudo, eu dou essa palestra também. Sim, porque ela foi feita pra isso. Ela é muito bom. Ela foi feita pra isso. Mas eu acho que ela, talvez, dessa forma, não gere o máximo de valor possível pro Denner. Nesse aspecto de insight, sei lá, de valer a pena. Não sei, tô viajando aqui. Mas aí é de foro íntimo, aí é de estilo. Por exemplo, eu admiro pra caramba... De foro íntimo, entendi. Eu admiro pra caramba os caras da Soap. Admiro muito, tá? E eles me deram um presente. Eles estavam na palestra muda, a grande palestra muda do Campus Party. Eles fizeram um texto, de uma lauda. Isso assim, o Dado fez tudo que a gente não recomenda e a palestra dele foi sensacional. Meus slides são preto e branco. Letra Arial Bold. Tem uma palavra no slide, não tem animação nenhuma, não acontece nada. E os caras disseram assim, mas o cara domina. E aí os caras da Soap disseram assim, olha aqui, ó. A gente faz tudo, menos fazer você dominar o assunto. Né? Então, porque a palestra ela é um espetáculo. Cada espetáculo tem o seu artista e o seu show, né? É isso aí. Vai ter estilos e estilos. Por isso que eu te provoquei ele de tu pra ti ter mais graça, pra ti tem isso. O lance é que eu entro na palestra com muitas outras coisas na cabeça. Então eu não consigo viver o momento presente. Entendeu? Aí isso que me... isso pode que... ser isso mesmo. Quando todo mundo tá ouvindo e vê uma palestra minha e falar, ok, não tá nem prestando atenção. Só replicando a porra do conteúdo. Mas olha, vou dizer pra vocês, a palestra do Denner é muito boa. Eu gosto também, eu acho bem boa também. É muito boa. Vamos ver se melhor. Puxar teu saco, eu disse que é. Eu disse. Muito tem bom. que ver uma minha, quero ver tu criticar a minha depois. Sim, eu vou, eu não te assisti, mas é que tu tem desenvoltura. Hoje ainda eu faço muito a mesmo conteúdo, mesmo desse da Soap, mas enfim, tem que criar o meu.
Top. Eu morei na Bahia, tá? E eu adoro uma coisa que o baiano fala, que o baiano não nasceu, o baiano estreia, né? O baiano não nasce, o baiano estreia. Vocês dois não nasceram, vocês estrearam também. Vocês dois, tá? Então, assim, acima da média. Muito bom. Massa. That's it. Bom, pra galera que tá nos assistindo aí, nos vendo no YouTube, lembrando, faça o de sempre ali, deixa o comentário, dá o feedback ali, porque a galera gosta dos episódios com convidados, mas a gente também tá tentando cada vez mais aí fazer com que o episódio seja mais direto a um assunto, a um conteúdo. Eu acho que esse aqui a gente deu uma viajada, né? É meio meu padrão, mas enfim, pra mim foi de extrema valia. Comenta aqui embaixo se você gostou, deixa o like, segue, faz tudo aí que tem que ser feito no YouTube que você já tá ligado. As pessoas não podem sair daqui sem saber que crescer não é uma opção, mas é uma estratégia de sobrevivência. Se você não está crescendo, você está morrendo. Por isso que growth importa tanto.